Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro Dois Garotos Se Beijando, do autor David Levitan. Este livro foi lançado em 2013, porém aqui no Brasil ele só chegou em 2015 através da editora Galera Record. É um objetivo meu aqui no canal trazer o máximo possível de inclusão, de representatividade, de diversidade na literatura. E aí eu acabei encontrando várias preciosidades ao longo do caminho. Já tem um tempinho que eu li esses livros do David Levitan, eu tenho outros também dele que eu já li. Já resenhei todo dia aqui. E os livros do David Levitan são realmente assim, um dos meus preferidos nesse tema. Por quê? Porque o David Levitan ele sabe trazer tudo aquilo que o LGBT sente e ele traz isso de forma muito assim doce, sutil e intensa ao mesmo tempo. Então assim, você consegue se identificar com os personagens, sentir por eles, nunca são histórias rasas, ele sempre traz mensagens muito importantes junto, apesar do foco dos livros dele serem sempre assim, infanto-juvenil não, jovem adulto. Serem jovem adulto, geralmente são protagonistas adolescentes, são na época do colégio e tudo mais, porém ainda assim você consegue se identificar, ele traz essa leveza dessa época da vida, né, que é a adolescência, porém ele trata os assuntos bem pesados que os adolescentes às vezes acabam passando, né? Muitos de nós, principalmente LGBTs. Os protagonistas desse livro são Harry e Craig, que são os dois meninos da capa, do título, que são os dois garotos se beijando. Eles eram namorados, eles não são mais, porém eles são amigos muito próximos ainda. E eles decidem juntos quebrar um recorde de beijo mais longo da história. E isso são mais de 32 horas de beijo. Então eles decidem fazer isso na porta da escola como um protesto contra a homofobia. E eles se juntam a amigos para poder realizar esse feito. Além dos meninos, nós vamos acompanhar vários outros personagens. E entre eles nós temos o Cooper. Cooper é um adolescente gay que mora com os pais e ele vive de forma bem reclusa, bem assim, isolada. Ele fica na internet ali procurando caras e batendo papo. E aí ele fica desenvolvendo, assim, criando vários relacionamentos online, mas nunca marca de encontrar ninguém. Isso é apenas um hobby e uma forma dele expressar a sexualidade dele. Até que um dia os pais deles descobrem, pega essa situação e, sob as ameaças do pai, ele acaba fugindo de casa. Temos também o casal Peter e Neil. Os dois eles são adolescentes também, gays. E o Peter e Neil, eles já estão namorando há mais ou menos um ano. Então assim, a gente vai ter aqui uma outra perspectiva, porque nesse livro a gente vai acompanhar várias perspectivas de personagens LGBTs em situações diferentes, vivendo assim com uma pressão diferente, ou até às vezes não. No caso do Peter e do Neil, o namoro deles já está assim mais consolidado e para eles é assim meio que uma surpresa também, porque eles não sabiam, que as pessoas sempre diziam, esse namoro às vezes não vai rolar, não vai durar e tudo mais, e acabou que durou. E quando durou, vieram as surpresas de um relacionamento mais estável, né? Que realmente é um pouco mais de rotina, e aí a gente pode cair um pouco na mesmice, o beijo já não é mais o mesmo. Nós temos mais um outro casal para acompanhar, que é Avery e Ryan. E aqui nesse caso nós temos um casal que acabou de se conhecer e aí já rola aquele início assim que você tá super sensível e aí você tá assim inseguro, né? Você não sabe se as suas características elas vão aparecendo, se a outra pessoa vai gostar, se ela vai pular fora. Então também instável ali aquele começo, eles estão assim querendo muito estar um com o outro, mas assim gerando aquela insegurança. Porém, tem um agravante ali nessa situação, porque Avery está muito inseguro, porque ele é um rapaz trans. E como ele é trans, ele não sabe como que Ryan vai reagir descobrindo essa característica dele, essa situação. Então a gente acompanha mais um dilema aqui. Os livros do David Levitan, eles costumam ser muito reflexivos. Apesar deles tratarem sempre temas adolescentes e tudo mais, ele traz isso de uma forma bem mais profunda, bem mais interessante, propostas de reflexão. E aí como funciona isso? Por exemplo, a narrativa desse livro aqui é feita por pessoas LGBTs que já morreram. Vai aparecendo trechos dessas pessoas intercalando as situações atuais que os meninos todos estão vivendo ali com reflexões
por exemplo, há 50 anos nós não tínhamos essa oportunidade que você tem agora. Então parece que o tempo todo o narrador da história está conversando com os meninos ali na história e também com a gente que está lendo, dizendo tipo, olha, aproveita que você tem a oportunidade disso, disso, daquilo, e nós não tivemos. Então vocês são sortudos por não passar por muitas coisas que nós passamos. Então, de certa forma, é um livro que vai trazendo uma reflexão muito profunda, ele vai trazendo uma celebração de certas conquistas, ele vai trazendo um reconhecimento disso. Hoje nós estamos longe de estar resolvidas as questões LGBTs, o preconceito e tudo mais, porém nós já caminhamos um longo caminho e a gente não pode esquecer disso. Eu vou ler um pequeno trecho aqui da narrativa desses narradores que são LGBTs que já morreram, trazendo mensagens, e para vocês entenderem mais ou menos como funciona isso, a narrativa desse livro. Nós acordávamos no meio da noite. Às vezes havia tubos enfiados em nossas gargantas. Às vezes estávamos ligados a máquinas que pareciam mais vivas do que nós. Às vezes a escuridão estava entremeada de luz. Às vezes havíamos sonhado que estávamos em casa e que nossas mães estavam no quarto ao lado. Não conhecíamos o quarto no qual acordávamos, ou conhecíamos bem demais. A última parada, o destino final, e ali estávamos nós, presos nessas horas infinitas e imperdoáveis, incapazes de dormir, incapazes de viver, incapazes de ir embora. Isso acontece muito ao longo do livro. Ao longo do livro, você vai acompanhando as histórias dos meninos, o beijo que vai acontecendo o tempo todo ali na história. É até muito intenso, porque toda vez que as coisas vão acontecendo, aí a narrativa entra ali dessa forma, muda, né? E a gente para de acompanhar exatamente a história deles e passa a vir os conselhos, as reflexões desses LGBTs que já morreram e que estão narrando a história. Como se eles acompanhassem o tempo todo os personagens, como se eles nos acompanhassem o tempo todo. É uma forma muito linda de narrativa. Esse livro é muito cativante e muito interessante de se ler. Então, assim, mesmo que você não seja LGBT, eu acredito que a sensibilidade do livro vai falar com você e eu acho que você vai conseguir tirar muito proveito dessa leitura. A jornada do Cooper também é muito intensa, porque ele foge de casa depois que o pai dele ameaça e ele descobre que ele é gay, né, naquela situação bem difícil. Então a gente acompanha aí toda a trajetória do Cooper. São personagens assim que eles estão passando por situações diversas, mas o David Levitan, ele consegue escrever de uma forma que você assim, sente pelo personagem, você se sente próximo dele, você sente vontade de acolher aqueles personagens ali. E ele pega, assim, por mais que sejam livros joviais, ele pega de forma bem bruta, ele mostra como que a homofobia ataca a gente, como que o preconceito, a ignorância, ela dificulta a vida das pessoas, ela machuca as pessoas e muitos de nós precisamos da família para nos acolher e alguns simplesmente não têm. E no caso do Cooper é assim, e a situação dele é bem difícil. Então eu aproveito para te convidar para ler esse livro se você ainda não leu, para poder conhecer essa história, conhecer esses personagens todos, são todos muito cativantes. Harry e Craig vão dar esse beijo aí, que vamos ver quanto tempo eles vão conseguir manter. A meta são 32 horas, mas a gente não sabe realmente como isso vai rolar. E toda essa narrativa deliciosa do David Levitan, que é bem assim, ela é não complexa, ela é diversificada, ela é dinâmica, essa é a palavra. Ela é dinâmica. Você vai acompanhando e você vai ficando tão intrigado com todas essas tramas que estão acontecendo. Elas podem não estar ligadas diretamente, mas elas estão todas interligadas no contexto do livro. É um livro lindíssimo, é um livro muito gostoso de ler. Ele é bem pequenininho, então assim, é uma recomendação que eu deixo para você, que às vezes 2, 3 dias você já vai ler ele. Então espero que você tenha ficado muito interessado nesse livro aqui e que procure ele. É muito importante que a gente procure dar visibilidade para obras LGBTs. O David Levitan é um autor que não faz tanto sucesso quanto o John Green, por exemplo. Eles são amigos e eles já até lançaram livros juntos, né? Eles lançaram Will e Will, e às vezes alguém já pode ter lido esse livro aí e nem se lembra que o David Levitan é um dos autores. Por que não, né? Porque os livros dele são incríveis. Todo Dia, por exemplo, é um livro espetacular. E os livros dele costumam ter sempre uma coisinha única ali, uma coisinha que você lê e que você não está acostumado a ver em outros livros. Isso é muito bacana. E tem mais outros livros dele que eu já li também, que eu vou fazer resenha aqui no canal. Então fique atento. Espero que você tenha gostado. David Levitan é um autor para se ficar de olho no trabalho dele, pois o trabalho dele é muito bom. Essa foi a minha resenha para o livro Dois Garotos Se Beijando, do autor David Levitan. E se você gostou, por favor, dê um like no vídeo,
compartilhe com seus amigos. Minhas redes sociais estão todas aí embaixo, fique à vontade para você ir lá me seguir no Instagram, no Twitter, no Scoob, Facebook, fique à vontade. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir, por acompanhar o meu trabalho. Um beijo e até a próxima!